Fala rapaziada, hoje eu invadi aqui o Futebol ao Quadrado no YouTube para falar sobre Vasco. Porque ontem, hoje eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 18, ontem, no final de semana, teve Vasco e Santos no Morumbi. Para quem é mais assíduo do canal, viu lá no Instagram que o Léo esteve presente no jogo, tá? Eu vou até deixar aqui na descrição depois o vídeo que ele fez de pós-jogo. Esse aqui é quase o meu pós-jogo e reflexões de torcedor mesmo em relação ao Vasco e a vitória de ontem, o que isso me fez pensar na cabeça como torcedor, tá? E, sinceramente, a vitória de ontem. Aqui eu já vou começar parafraseando o que o Led Carmona falou. O Led falou hoje no Seleção Sport TV que a vitória do Vasco ontem fez basicamente relembrar o torcedor que ele ainda respira. Ele, o que ele fala é o torcedor e o próprio Vasco, né? Porque o Vasco, como instituição, isso eu falo desde os anos 2000, tá, gente? O Vasco, como instituição, é um time que felizmente ficou para trás na história, né? Viu os rivais competindo e ficando para trás, ficando para trás, ficando para trás. Não que essa vitória vá mudar o retrospecto, mas pode ser um divisor de águas pro futuro da temporada do Vasco. Talvez pensando nas próximas também, tá, gente? Esse vídeo pode terminar mal, obviamente, mas eu tô falando na perspectiva do dia de hoje, dia 18 de agosto. Eu cheguei a gravar um pós-jogo ontem, mas, porra, tava muito elétrico do jogo e eu não consegui pensar, raciocinar direito. E, cara, essa vitória faz relembrar para os torcedores mais antigos o Vasco vencedor. Porque, pra quem não sabe, tá? O Vasco, na década de 90 e o iniciozinho dos anos 2000, era um time super vencedor. Tá? O time venceu o Libertadores, venceu o Brasileiro, era um time que competia, era um time, como posso dizer, uma potência do Rio de Janeiro no futebol. E infelizmente, cara, isso falando na parte organizacional do clube, infelizmente isso foi se perdendo com o tempo. O Vasco teve seu período ali em 2011, 2012 de respiro, né, de empolgação da torcida novamente, mas infelizmente o Vasco não consegue empolgar mais o torcedor, gente, não conseguia empolgar mais o torcedor. Só você puxar lá a entrevista do Pedrinho, o que o Pedrinho, as entrevistas, né? O que o Pedrinho falava era sempre com muita ênfase a que o Vasco não tinha dinheiro para fazer contratações que ele queria, de perfil para o Vasco, essas coisas. Mas, gente, futebol dá para se fazer sem dinheiro. Dá para se fazer futebol sem dinheiro. Eu já falei isso aqui alguma vez. Se não me engano, foi na live do Fluminense, quando ele se classificou para quartas de final ou semifinal do Mundial. E é exatamente isso, tá, gente? Dá para se fazer futebol sem dinheiro. O que deve se fazer é mudar o perfil de contratação, fazer contratações mais baratas, que o risco-retorno seja menor, né, em relação ao risco. Porque se você fizer 30 contratações baratas, você acertar em duas, você vai pagar 2 milhões, 1 milhão. No final vai dar o quê? 40, 50 milhões, mas você vai acertar em duas ou três ali que vai ficar no time. Vai ter mais umas 4, 5 que vai ser peça de reposição, ou dois também, dois, três que vai ser peça de reposição. Coisa que o Vasco não faz, gente. O Vasco gasta dinheiro, torra dinheiro no Lloyd Augusto, no Jean David. Gastou muito dinheiro no Nuno, graças a Deus, o Nuno tá conseguindo trazer o que o Vasco gastou nele, né? Assim, trazer o retorno financeiro que o Vasco gastou nele. E assim, dá para se fazer futebol sem dinheiro. Isso comparando com os outros clubes, né? Obviamente que o Santos, gente, o Santos não tem esse dinheiro todo também, né? O Santos tem seus problemas, mas nenhum torcedor mais otimista do Vasco ontem cravava uma goleada do Vasco no Morumbi. Gente, o clima do Morumbi ontem era um negócio absurdo. Assim, mais de 50 mil torcedores do Santos indo assistir o Neymar. Inclusive, foi a maior derrota da carreira do Neymar, tá? 6-0 pro Vasco ontem. Maior da carreira do Neymar. O Neymar, se não me engano, foram 7-6 goleadas que ele sofreu na carreira. Duas com o Santos essa temporada e duas o Coutinho estava presente, tá?
A final contra o Bayern de Munique e PSG, Coutinho fez gol, se eu não me engano. E ontem o Coutinho fez 2 gols. E, gente, o torcedor do Vasco tem todo o direito do mundo de comemorar a vitória ontem. Não adianta o torcedor rival falar e falar. Obviamente, o torcedor rival vai falar para te encher o saco. Né? Isso eu falo pro torcedor do Vasco aqui. Papo de torcedor mesmo. Ele vai falar para te encher o saco, para tentar tirar de você o tesão de comemorar a vitória. Mas, gente, não tem como, gente. Foi uma vitória acachapante. A última vez que o Vasco fez um 6-0 foi contra o Botafogo no Carioca, com 2 gols de Coutinho, se eu não me engano, 3 gols do Dodô. Isso lá em 2010, né? E, cara, o Coutinho naquela época, só pra ter ideia, o Coutinho era uma promessa, uma jovem promessa, não era, não tinha construído nem 1% do que o Coutinho construiu na carreira. E assim, o Coutinho hoje volta pro Vasco, numa idade mais avançada, e ele participa das duas goleadas de 6-0 do Vasco, dessas duas últimas. Para você ter ideia da diferença do tempo, o abismo que ficou, né? Esse abismo de 2010 até 2025. Cara, e o que falar do jogo? Assim, eu não tenho nada para falar negativamente do jogo. Talvez a arbitragem, tá? Que a arbitragem realmente quis se mostrar muito no jogo. Isso é um negócio que me irrita muito da arbitragem brasileira. E é uma coisa que eu acho que o próprio Ramon Abateabel tem muito, tá? Ele foi muito elogiado na transmissão da Globo, mas infelizmente ele é muito assim dos jogos que eu vi do Ramon. Ele pega o jogo muito pra ele, tá? Ele quer muito ser estrelinha. Ele, Daronco, essas coisas. Eu acho que é da arbitragem brasileira, infelizmente. Teve lances a favor e contra o Vasco no jogo, que obviamente poderiam ter mudado um pouco o resultado. Mas, gente, eu não quero entrar nesse mérito aqui porque é o seguinte: posso falar que o Moura foi realmente completamente errado na entrada que ele fez, né, no jogo. Porra, ele fez uma entrada daquela com 30 segundos. Mas o próprio Santos também foi beneficiado num lance, é, numa entrada do, acho que é o zagueiro Luizão do Santos, no Ryan, no primeiro tempo, que era para segundo amarelo, e o Bandeirinha falou que o Ryan cavou a falta. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Foi de uma prepotência fodida do juiz. Desculpa aí o palavreado. De uma prepotência errada do juiz, sabe? Sinceramente, não tem como um Bandeirinha ter uma prepotência dessa no jogo. Mas, voltando, eu acho que essa vitória traz para o torcedor um pouco de calma, um pouco de paz, em um momento de muita turbulência do Vasco, gente. O Vasco, com a 777, quase faliu. E assim, é uma coisa que o Pedrinho fala sempre. E eu concordo com o Pedrinho, porque a 777 gastou um dinheiraço. Eu não tenho o dinheiro certo aqui, o valor certo que ela gastou. Mas ela só pagou 25, 30% do que ela, do que ela gastou. Tá? Deixou o resto pro Vasco pagar. Então, assim, o Vasco tinha uma perspectiva de quebra nesse ano, nesse último ano, nesse ano de 2025. Então, uma vitória para relembrar para o torcedor do Vasco que o time é possível, o time é capaz de vencer. E eu não quero 6-0 todo jogo, tá, gente? O que o torcedor do Vasco quer hoje é paz, cara. O torcedor do Vasco quer chegar na última rodada do Brasileiro com... sem se preocupar em fazer conta. E, assim, é uma coisa que eu sinto falta, sabe? Eu não aguento mais fazer conta pro time ser rebaixado. E eu acho que isso é uma coisa que nem um torcedor aguenta, gente. Então, o que o torcedor mais quer é um período de paz, sem muitas turbulências, apesar da parte política estar a todo vapor, judicial também. Mas o que o Vasco quer, isso acho que até os próprios jogadores, que os próprios jogadores querem, é um momento de paz no clube. Vamos ver, né? Quarta-feira tem um jogo contra o Juventude, agora vamos virar a página do jogo. Quarta-feira tem um jogo contra o Juventude, lá no Jacone, né? Lá no Rio Grande do Sul é complicado jogar lá, todo mundo sabe. Lá é uma complicação danada enfrentar o Juventude lá, mas eu acredito que a vitória contra o Santos vai trazer um ânimo maior para os jogadores também.
Assim, falando da escalação, porque eu vi hoje muita polêmica de Verratti titular de novo ou não. Eu acredito, isso não é minha opinião, eu acredito que o Diniz não vai bancar o Verratti, tá? O Verratti não viajou domingo para São Paulo porque ele havia tomado o terceiro amarelo no último jogo, tá? E acabou ficando suspenso para a partida. E o Vasco venceu muito por causa da não presença do Verratti, tá? Obviamente que o jogo ia ser completamente diferente, a gente não consegue cravar nada aqui. Poderia ser um 9-0, poderia ser um 1-0 Santos, porque futebol hoje, cara, se você mexe uma peça, o jogo todo pode se desregular, né? Foi o que aconteceu no jogo de domingo. DVD no primeiro tempo tava muito mal, tava muito mal. Mas no segundo ele se reencontrou, cara. Aquele gol que o DVD fez no 2-0 foi o primeiro gol do DVD em um ano, tá? Ele tinha lesionado o joelho dele. O último gol dele foi contra o Criciúma. Eu estava presente nesse jogo, lá em Santa Catarina. Golaço também, inclusive. Então, assim, é bom ver o DVD voltando a marcar. É bom ver o DVD voltando a ter uma fase boa. Porque ele é útil, cara. Ele é um jogador útil ao Vasco. E a escalação que foi feita ontem pelo Diniz, eu achei uma escalação muito boa. Porque é um time físico, um time que conseguia propor ofensivamente e conseguia voltar para marcar sem muitas preocupações, né? Porque quando você tem, felizmente hoje, né, o Verratti com mais de 35 anos, o Verratti não consegue te entregar o que ele te entregava quando ele chegou ao Vasco, né? Naquele Vasco Grêmio que ele fez gol, por exemplo, naquela temporada. Ele não consegue te entregar a mesma parte física, a mesma disposição tática que ele tinha. Infelizmente, não. Ele até consegue por um tempo, mas no segundo tempo ele já fica morto, porque infelizmente, gente, a idade para quem tem acima de 35 anos, um ano, é muito mais impactante fisicamente do que para você que tem 20 anos, por exemplo, 25. Então, é complicado, cara. É complicado. O Diniz hoje tá com uma dor de cabeça, acho que até positiva, porque o time propôs muito bem o jogo contra o Santos no domingo. E isso é bom, cara, ver que o time tem outras maneiras de jogar, sem ser daquele chuveirinho pro Verratti que a gente já conhece. Então eu tô ansioso para ver essa escalação de quarta. Eu não sei como vai ser. Eu espero que o Verratti fique mais um joguinho no banco para ver como é que vai ser. Se o time vai corresponder sem ele. E, gente, futebol é cíclico, gente. Felizmente, uma suspensão, uma lesão. Se você voltar com o time jogando bem, provavelmente você não vai ser titular, tá? E isso não é tirando demérito do que o Verratti fez com. Tirando mérito do que o Verratti fez com o Vasco, não, tá? Porque o Verratti salvou o Vasco várias vezes, desde o seu início de passagem no clube. E até hoje, pô, se você for puxar a estatística, o Verratti participou acho que de 70% dos gols do Vasco. Não sei se depois da goleada de domingo, provavelmente mudou essa estatística para uns 60, para uns 50 e poucos por cento. Mas, cara, ver o que vai ser esse jogo de quarta-feira lá no Alfredo Jaconi e ver o que vai ser do futuro do Vasco. Eu torço muito que essa vitória tenha dado um start de um clique de bons momentos para o Vasco na temporada e para as próximas, tá? Espero muito voltar nesse vídeo aqui em dezembro e ver que eu não estava completamente errado, tá? O Vasco hoje ainda é um time que disputa para não ser rebaixado. Provavelmente vai se manter nessa linha, até porque a gente está em agosto, final de agosto, o campeonato já está no início do segundo turno. Mas assim, o que eu mais quero hoje, nessa temporada do Vasco, obviamente, é a disputa da Copa do Brasil e também dormir tranquilo nas últimas rodadas, sem ter que fazer conta no Globo Esporte para ver se o seu time vai cair ou não. Quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe. A famosa tabela simulada do Globo Esporte. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, gostou do meu relato, gostou do meu pensamento, deixa o like. Se você é torcedor rival, quer me xingar, pode me xingar, mas deixa o like também. Rapaziada, compartilha esse vídeo lá para seus amigos, torcedor de Vasco ou torcedor rival. Quem quiser ver o vídeo do Léo
do pós-jogo dele, da visão dele do Santos, 0, Vasco 6, 6. Tá lá na nossa descrição, tá? Eu vou deixar o link do vídeo do Léo no Instagram e vou deixar também o perfil do Futebol Quadrado no Instagram, tá, gente? Então curte, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram, que a gente vai trazer mais vídeos dessa maneira que eu fiz hoje também aqui, tá? Além dos podcasts e dos vídeos de pós-jogo que a gente tá lançando lá no Insta. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado pela moral de sempre e valeu.